Brasil. Ah, meu Brasil. Essa terra maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. A história da restrição às armas no Brasil é quase tão velha como o território como um todo. Então, acho bom começarmos do começo. Senta que lá vem a história. Desde o primeiro momento que os portugueses botaram seus pezinhos nesse pedaço de terra tropical, a coroa portuguesa implementou medidas de controle de armas no Novo Mundo. A fabricação de armas era estritamente proibida por lei e a punição para quem quebrasse tais leis poderia ser de pena de morte. Porém, assim como nas 13 colônias administradas pela coroa inglesa, os portugueses precisavam que os habitantes locais estivessem equipados para proteger as terras e também para lidar com eventuais ameaças externas. Os colonos tinham de comprar suas armas de maneira legal de comerciantes oficiais da coroa portuguesa. Porém, sempre existem detalhes, certo? Só quem era autorizado a comprar esses equipamentos eram os vassalos leais à coroa, e nenhum tipo de indivíduo que ameaçava a ordem local e social tinha autorização para se armar. E adivinha quem eram essas pessoas? Bem, colonos que discordavam da coroa, escravos, escravos libertos e indígenas. Nenhum desses grupos poderia legalmente adquirir e principalmente portar armas por aí, sendo elas brancas ou armas de fogo. Bem, mas como leis são apenas letras num pedaço de papel com um carimbo estatal, o comércio ilegal estava a todo vapor. Comerciantes e donos de taverna vendiam armas e munições para qualquer um que tivesse interesse em comprá-las. Essa era uma atividade extremamente rentável, afinal de contas, os colonos precisavam de meios para se defenderem daquele ambiente hostil de uma colônia nos séculos XVI até XIX. Agora, as penas para quem fosse pego armado sem ter a devida autorização, especialmente quem era rotulado como ameaça à ordem, iam desde surras e tempo na prisão, a mutilação e até mesmo a forca. Aos amigos do rei, proteção e liberdade. Ao restante do povo, miséria e opressão. Bom, isso parece bem familiar, certo? Em 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. Porém, essa nova era marcou o começo de uma iniciativa para reduzir o poder das milícias locais e concentrar o poder nas mãos do Estado. Numa sessão do Senado, em 1828, um parlamentar chegou a sugerir que afastassem da população as armas de fogo de maneira total. O então senador Carneiro de Campos reagiu dizendo que tal medida seria ineficaz. Nas palavras do próprio Carneiro, a proibição das armas só serve para pô-las na mão dos assassinos e dos ladrões, porque eles têm, como lá se diz, o olho vivo e o pé leve. Essa lei somente viria para desarmar os cidadãos pacíficos e armar os malfazejos. Deve-se conceder o uso das armas aos homens que são domiciliados e não são vadios. É interessante perceber que, desde aquela época, já havia gente que entendia o quão imbecil era a ideia de restringir o acesso da população comum às armas. Infelizmente, poucas mudanças seriam feitas com relação às legislações para armamento civil durante o período imperial. As restrições prévias para nativos, escravos e escravos libertos seriam mantidas. Após a criação da Guarda Nacional em 1831, um movimento que viria a ser conhecido como o coronelismo começou a surgir principalmente no norte e no nordeste do Brasil. Os coronéis, membros de alta patente da Guarda Nacional, ganharam posições locais de destaque e grande poder político, o que começou a gerar uma certa instabilidade nessas regiões. O Brasil se tornou uma república após o golpe militar de 1889, o que, bem, para ser sincero, seria o primeiro de muitos. E a disputa de poderes locais entre o Estado brasileiro e os coronéis se tornou uma preocupação ainda maior para o governo federal. Nas décadas seguintes,
o governo também teve que lidar com uma série de conflitos sociais seríssimos que durariam até a década de 20. Tivemos de tudo durante esse período, de comunidades religiosas que entraram em conflito com o exército, a população da cidade do Rio de Janeiro se revoltando contra algo super novo chamado vacina e saindo na mão contra as tropas estatais, até a revolta da Chibata, onde marinheiros, insatisfeitos com suas péssimas condições de trabalho e com frequentes castigos físicos, tomaram o controle de navios e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Em 1925, o então presidente Arthur Bernardes chegou a pedir ao Congresso Nacional que o acesso às armas de fogo fosse totalmente restrito à população e sendo permitido somente para militares e policiais. Agora, se você acha que os problemas da população e do governo federal acabaram, você está totalmente enganado. No Nordeste, assim como o coronelismo, surgiu também um outro movimento conhecido como cangaço. Grandes grupos de criminosos vagavam pelo sertão nordestino, colocando cidades em estados de sítio, roubando, estuprando e matando a bel prazer. Após anos desse tipo de atividade, sem nenhum tipo de resistência por parte da lei ou do Estado, uma cidadezinha no Rio Grande do Norte resolveu que ia fazer diferente. Em junho de 1927, notícias chegaram de que um grande grupo com cerca de 80 criminosos marchavam em direção à cidade. Uma rápida defesa foi organizada e cerca de 200 habitantes se reuniram armados próximos à igreja da cidade. Trincheiras foram construídas e os bravos cidadãos se posicionaram em telhados e janelas à espera dos criminosos. Quando os bandidos chegaram, eles foram recebidos por uma chuva de balas. Com a superioridade numérica, a população de Mossoró conseguiu colocar os criminosos para correr e, inclusive, abater até mesmo um dos membros mais cruéis do bando. Agora, como o brasileiro não pode comemorar muito cedo, o governo federal, vendo esse incidente, ao invés de incentivar que cidadãos comuns pudessem exercer seu direito de defesa, fez exatamente o oposto. Ele buscou desarmar os nordestinos e principalmente esses coronéis, já que exerciam um grande poder político local e poderiam interferir no poder do Estado naquela determinada região. Sabe quem ficou bem satisfeito com essas novas medidas do governo federal? Ele mesmo, Lampião. Sim, o líder do grupo que tentou atacar Mossoró e foi expulso a bala por cidadãos locais. Lampião declarou: "Nós estamos gratos pela contribuição do governo. Agora podemos agir livremente. Se esse não é o tipo de coisa que deixa qualquer brasileiro pé da vida, eu não sei o que é." Mais uma vez, o governo ajudando criminosos. As primeiras leis mais complexas de controle de armas foram colocadas em prática na década de 30 por Getúlio Vargas. Vargas havia disputado a eleição de 1930, porém havia sido derrotado por Júlio Prestes. Getúlio então organizou uma revolta que terminou num golpe militar, o empossando como presidente do país, onde permaneceu como ditador até 1945. Lembra quando eu disse que, não seria a primeira vez que a gente veria um golpe militar no país? Pois é. Ao sentar na cadeira presidencial, Getúlio revogou a Constituição vigente e, em 1932, insatisfeitos com o governo federal, o governo do estado de São Paulo iniciou uma revolta contra o regime do autoproclamado presidente. São Paulo era, naquele momento, o estado mais rico do país, o que proporcionou às suas tropas conseguir lutar de igual para igual com as tropas do governo federal, pelo menos em questão de equipamentos. Após o fim das batalhas em setembro de 1932, Vargas, garantindo que ninguém pudesse ter mais ou melhores armas que o próprio governo federal, passou uma lei que garantia que nenhum estado da federação poderia comprar equipamento militar sem prévia autorização do governo. Proibiu-se também a fabricação de armas e munições sem prévia autorização governamental e restringiu-se os calibres e tipos de armamento que cidadãos comuns teriam acesso. E depois de tanta informação, esse é o fim do nosso primeiro episódio. Fica bem claro que, ao longo dos mais de 400 anos de história abordados até agora, as duas principais intenções das leis de controle de armas eram sempre de
privilegiar certas camadas da sociedade e também garantir o monopólio da força pelo Estado. Quem era leal ao governo ou ocupava posições de destaque tinha mais direitos que o restante da população, e, garantindo o monopólio da força, o Estado poderia fazer o que bem entendesse com seus cidadãos sem que encontrasse qualquer tipo de resistência. Isso, por sua vez, facilitou golpes militares, a ascensão de ditadores e a opressão do povo brasileiro, tanto pelo governo quanto pela criminalidade. No próximo episódio, o buraco vai um pouquinho mais além. Tempos modernos trouxeram ainda mais restrições, controle estatal e também violência. O fracasso dessas leis sempre esteve anunciado, mas decidiram apostar e, no final das contas, quem pagou o pato foi a população, só para variar. Eu tenho certeza que você aprendeu algo útil hoje, então deixa aí seu like e se inscreve no canal. Mais vídeos como esse já estão em produção e você também pode me encontrar na Twitch toda semana, jogando alguma coisa e interagindo com a comunidade. Obrigado pela sua atenção e, bem, nos vemos na parte 2 desse pesadelo.